Amados, quem prega sabe a preocupação que a gente tem. Quando prega, a gente quer que Deus use a gente, né? É a preocupação. É constante. Talvez uns tenham menos preocupação do que eu, mas eu tenho. Mas eu quero hoje à noite fazer um pouco diferente. Como é difícil isso, eu quero pregar, eu quero convidar vocês para participar. Eu vou fazer um culto diferente. Eu quero que Deus use você. Diferente, como nunca preguei, mas hoje eu vou. Você deseja ser usado? Diga, eu quero ser usado. Quando? Hoje. Eu quero ser usado? Hoje sim. Ok. Amados, para mim, a conversão de entender Deus, quando nasceu no meu coração um desejo de conhecer Ele, logo nasceu o coração um desejo de conhecê-lo como um amigo. Tivesse condições de ter uma comunicação e entender Deus. Logo quando eu ouvi a palavra, o meu pai da fé, ele contava experiência. Eu todo dia perguntava, digo, cara, por favor, me diz como é que eu quero ouvir Deus falar. Não vou dizer para você. Se eu dizer para você como Ele fala, você vai ficar limitado. Deus vai falar contigo como você entende. Opa, primeira lição. Isso tocou no meu coração e logo aprendi. Pior que esse meu pai da fé, ele está há pouco tempo convertido, ele tinha se envolvido profundamente com o espiritismo e macumbaria, coisa que você não pode imaginar. Está me convertendo e ele teve uma luta muito grande. O diabo não queria permitir que ele ficasse liberto. Ele sentava na área, passarinhos, beija-flores, vinha sentar num arame que tinha, ele fazia com o dedo e vinha sentar no dedo dele. Ele pegava uma colher e torcia assim um garfo, uma faca, ele torcia assim, fazia uma sacarolha. Ele achava que era o poder de Deus. Amados, o mal tem muito poder. Mas graças a Deus, um senhor de muita idade, já naquele tempo, Deus mandou ele falar com ele, pegou, recolheu ele, levaram ele para Taquara, junto com os irmãos que conheciam Deus, oraram e Deus libertou ele. Libertou ele. Depois ele aprendeu realmente a ouvir a Deus, foi muito maravilhoso. E eu quero essa noite falar para vocês sobre a fé. Como ela atua em nossa vida, isso vai nos levar ao milagre. É muito interessante isso que eu vou falar para você e eu quero que todos vocês fiquem antenados naquilo que eu vou dizer. Eu vou ler o versículo, Hebreus 11, querem acompanhar? 6. Este garoto dá serviço, papai e mamãe. A cordinha na perna resolve. Ok, 6 diz, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que há recompensa todos quantos se consagram a Ele. Mas eu tenho esse início do problema do meu pai da fé, porque eu quero apenas queria dar essa introdução, como o mal existe, como ele age, e como ele vive acompanhando
a nossa vida, a minha vida, a tua vida, Ele vai acompanhar sempre, onde você estiver, no trabalho, na família. Ele é um verdadeiro perturbador, ele sempre está inventando algo. Eu achei da noite que quando nós dormimos, ele está já maquinando algo para o outro dia. Ele não quer nem saber. Mas aqui diz 3 palavras nesse versículo. 3 coisas. Em primeiro lugar, nós temos que ter fé. Quando é que a fé vem? Quando você ouve a palavra, você acredita nela, você aceita essa palavra. Quando você aceita a palavra, juntamente vem a fé. Não é fé humana, não é fé de pensamento, é fé de Deus. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus. É Deus que dá a fé àquela que atua, que realmente faz a obra de Deus, que transforma a vida de uma pessoa. E ela entra junto. O momento que a pessoa diz sim para Deus, eu quero, o Espírito entra com a fé e salva aquela pessoa. Porque, em primeiro lugar, se colocou, precisa crer que Deus é real. Real. Eu tinha uma preocupação porque até os 30 anos, eu tinha conhecimento de Deus. Para mim, Deus existia, tinha feito céu e a terra, isso era normal. Mas a experiência com Deus, eu não tinha. Isso era, para mim, era desconhecido. Mas quando eu me converti, a primeira coisa que eu queria conhecer esse Deus como um amigo. Eu não queria ficar tacarelando por aí, achando que Ele está junto ou está dizendo uma coisa. Não. Eu queria ter certeza que Ele estivesse na minha vida e estivesse atuando junto comigo e eu com Ele. E para isso eu sabia que eu tinha que crer que Ele era real. Uma vez sendo real, Ele também, ele vive, Ele existe, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo está aqui no lugar de Jesus Cristo, é uma pessoa. Nós não vimos Ele, mas Ele está aqui. Ele está aqui. Eu me lembro de muitos anos passados, a igreja não era muito grande. Eu estava numa outra cidade e uma irmã disse, eu tinha uma visão da tua igreja. A igreja tinha talvez 200 pessoas. Você vai ter um culto muito difícil, vai ter problema. Mas no meio do problema você vai se lembrar que o céu vai estar contigo. Eu vi 2 anjos, um à tua direita e um à tua esquerda, quando eles estavam no púlpito. E quando você se lembrar, você sabe que Deus vai te dar vitória. Foi tremendo. Quando eu lembrei que esses 2 estavam aí, gente, parece que minha cabeça virou. E eu sabia que eu estava tratando de algo, de um Deus de verdade, não era conversa. Era um culto de verdade. Então, quando eu falo a palavra, eu quero que você saiba que eu estou falando de um Deus que é verdadeiro. Não é de um Deus que alguém fala dele. Não é isso. Então, essas 2 coisas. Você precisa ter fé. Você precisa crer no teu coração que Ele é real. Real está em todas as coisas, está em qualquer lugar. E aí ele diz mais. Todo aquele que se consagra. Todo aquele que se consagra, Deus o recompensa. Então, amados, fé, ter convicção que Ele existe. E a terceira coisa, você precisa te consagrar. Orar e jejuar, na realidade, não é consagrar. Isso é um produto que a gente pratica. Consagrar é você entregar a tua vida para algo. Você é consagrado para algo a fazer, a ser. Eu me entreguei em primeiro lugar para ser algo para o reino. Eu disse, Deus, eu também quero participar, quero fazer algo em favor do teu reino. Eu quero começar a realmente dedicar a minha vida. Minha vida, toda a vida foi dupla, era material e espiritual, eram as 2 coisas toda a vida, dedicando as 2 coisas. Nunca me impediu a vida material com a espiritual. Trabalhava horas e horas, chegava em casa e desligava. Quem me conhece desde o começo, sabe que eu trabalhava até 7h30, 8 horas, pregava. Alguém perguntou, como é que tu consegue pregar? Não sei. Um outro irmão disse, como é que tu consegue pregar? Trabalhava comigo, porque tu não tem tempo para orar. Quem orava por mim era minha esposa. Minha esposa, ela dedicava horas e horas de oração. A minha cunhada chegava em casa,
Meio-dia, muitas vezes a panela estava fria porque as duas estavam de joelho. Ainda é lá orar um tempo, mas há um segredo. O crente tem um segredo de orar quando ninguém percebe. Ele pode falar em língua em qualquer lugar, em qualquer momento. Isso faz a diferença. E porque eu acredito, porque eu assumi um Deus verdadeiro, eu acredito nele, sei que ele é verdadeiro, eu sei que ele é galardeador, porque eu vi uma vida que agrada a ele, dei a minha vida e estou fazendo o que é necessário, por isso que eu sei que ele é galardeador. Amados, isso é importantíssimo. E acreditar que Deus é verdadeiro. Jesus mesmo, quando ele amaldiçoou aquela figueira, no outro dia Pedro disse: Pedro, você está vendo que essa árvore morreu? Jesus disse: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Tudo é possível quem tem fé em Deus. Mas se nós temos um Deus que não faz muito sentido para nós, a nossa fé também não faz muita coisa na vida dele, porque ela não... A gente acredita em um Deus distante, que mora em Lajadinho, quem sabe mora em Porto Alegre. Quando a gente fala com ele, não atende. Ele está com o telefone desligado, como às vezes um amigo tem o telefone dele. Não, Deus não. Você tem uma linha direta com ele, ninguém pode interferir. Não precisa nem tocar os números. Você ligou, a linha aberta, o diabo quer... Tá, eu estou orando em português, realmente o diabo pode cortar. Agora, quando eu oro em língua, essa língua ele não pode cortar. Essa linha ele não corta. Eu aprendi. Sabendo, eu sei que eu tenho fé. Eu sei que Deus é verdadeiro. Eu sei que eu entreguei a minha vida. E além de tudo, faço a minha consagração pessoal, que é orar, jejuar, buscar Deus. E além, para isso funcionar, precisa ter algo muito especial na vida de cada um. Meu querido, tu precisa disso. Escuta bem. Precisamos ter um relacionamento com Deus. Você deseja essa noite que Deus faça algo na tua vida? Você deseja? Amados, a fé não vai funcionar se você não tem um desejo por alguma coisa. O que você deseja? O que você desejaria agora? O que você deseja para essa noite? O que você deseja? Tem algo que você que seja resolvido aqui antes de ir embora? Se você não deseja, não vai acontecer. Eu vi aqui no púlpito, uma senhora veio pedir oração. Aí o irmão orou. E uma outra senhora estava do lado, estava ao lado dela, ela também pedia oração. Ela estava com a mão na nuca assim. Daí ela gritou, disse ela, não precisa mais orar. Porque não, eu tinha um caroção na nuca. E eu desejei que ele fosse embora, já não está mais ali. Amado, você precisa desejar. Você quer alguma coisa aqui essa noite? Por isso eu disse, não é só eu, é você que tem que desejar. Não adianta eu só falar, você não deseja nada. Você só veio no culto, veio só para adorar, ótimo. Mas se você deseja algo que está te incomodando, você tem que colocar, olha Deus, eu tenho um negócio que está me incomodando. Por que eu posso falar isso? Porque Ele diz que Ele é real, e Ele diz que onde tinha 2 e 3 está no meio, Deus está aqui. Se Ele está aqui, você só precisa se colocar na presença dEle, com o quê? Pela fé. Deus, eu tenho esse problema, eu desejo que essa noite esse problema venha ficar aqui. Que fica aqui, não quero mais levar para casa. Ou quem sabe você não tem Jesus na tua casa, e você pode aproveitar essa noite e convida ele para ir junto na tua casa. Falei isso aqui há uns anos atrás. O irmão dele tinha trazido o irmão dele para o culto, o Chapéu tinha trazido o irmão dele, o apelido dele, não sei o nome dele. Trouxe o irmão dele no culto. Falei essa palavra e disse, olha, quem sabe tu leva Jesus para casa hoje. Aí o irmão dele disse para o Chapéu, disse, olha assim, Chapéu, me leva lá na frente. Eu quero levar Jesus para casa. Um mês depois ele se mudou. Os caras carregaram o caixão dele e enterraram ele um mês depois. O irmão dele disse, eu estou tão feliz. O meu irmão levou Jesus para casa à noite do culto.
Como é que você pode levar para casa? Você pode crer que Deus é real, convidar Jesus e levar contigo. Ele vai ficar permanente na tua casa. Tu precisa só acreditar que Ele é verdadeiro, pela fé fazer teus pedidos e consagrar, entregar a tua vida, e o resto Ele vai cuidar. Mas essas três coisas são a coisa mais importante do Evangelho. Você creu, aceitou a Cristo, você tem fé. Ele diz que fé é repartida um pouco para cada um, não é a quantidade. A Bíblia diz que quando é pequenininho, bem, uma coisinha tão pequena, você pode transportar um monte se você acredita. Acredita que Deus é galardeador, ou não é? Ele diz que Ele é galardeador. A fé significa, para mim, um relacionamento com Deus. Se eu não tenho um relacionamento de amizade, de busca, de consagração, eu não sinto confiança naquilo que eu faço. Eu não sinto confiança quando eu vou orar com alguém. Parece que tem alguém dizendo do meu lado, isso não adianta nada, não vai funcionar, não vai dar certo. Talvez seja só eu, mas aquilo me incomoda. Mas quando eu oro, consagro, eu sinto que eu estou dentro daquilo que o céu espera de mim, eu estou tranquilo. Eu não posso curar, mas eu sei que Ele cura. Eu sei que Ele transforma, eu sei que Ele salva. Amado, eu quero que nessa noite você venha entender que você precisa desejar o que você quiser. Você tem que desejar, eu quero que isso aí muda, eu quero aquela cura, eu desejo que ela aconteça na minha vida. Isso vai acontecer. Ah, mas eu não sinto nada. Quem é que disse que tem que sentir? Não precisa sentir nada. Eu não preciso sentir e saber que Deus é real. Deus é real. Quando alguém diz, Papai do céu criou o céu e a terra, ai, eu fiquei tão arrepiado. Eu não preciso sentir nada. A palavra deles, que ele disse uma palavra e aconteceu. Deus não precisa arrepiar ninguém. Ele quer abençoar-nos. Ele dá para nós o que nós precisamos. E eu creio, meus amados, nas promessas dele. Ele diz que Ele é galardeador para todos aqueles que se consagram e buscam Ele. Não vai ter nada que o diabo consegue segurar. Vai ter que sair da tua vida, minha vida. Quando eu consagro, eu tenho certeza, e nesse relacionamento que eu tenho com Ele, começa a acontecer milagres e coisas na minha vida, é que ninguém pode impedir alguém de dizer, é verdade, eu sei que Deus é com Ele. Por quê? Porque eu sirvo um Deus que é real. O Deus que nós pregamos é um Deus real, que prometeu de estar conosco até consumar. Ele está aqui. Mas se eu não consigo crer, nada vai acontecer. Você crê que Ele está aqui? Então, para quem crê, tudo é. Então, tudo é possível acontecer esta noite. Tudo é possível acontecer. E podemos agradecer por tudo que Ele faz. Tá, mas eu não acho que não vou conseguir. A minha fé é tão pequenininha. Não diz que é para ser uma fé grande, tem fé grande. Mas eu entendo uma coisa. Pela fé, eu pego a minha fraqueza, a minha inutilidade, aquilo que eu não sou, mas eu estou levando uma vida consagrada a Deus. Eu pego essa minha inutilidade e pela fé eu ligo nesse Deus que criou o céu e a terra com uma só palavra. Essa união entre a minha miséria, a minha pequenez, contra a grandeza dele, eu tenho certeza que o milagre acontece. Amado, o segredo está naquilo que você deseja e você realmente começa dentro de você colocar em conjunto, em união entre Deus, o que Ele é, a grandeza dele, a pequenez que você é. Não é tão difícil crer, não é tão difícil colocar a fé em ação. Mas, irmão, para mim não funciona, eu não consigo, não funciona. Querido, a Bíblia diz que se você acredita que Ele é, e se você tem fé, se você consagrar a tua vida, Ele diz que Ele é galardeador, Ele vai fazer o que você deseja. Amados, quando eu olho para trás, eu não me lembro de nada que eu não desejei que Deus não fez.
Se Ele fez algo que eu desejei que Ele não fez, eu aceito de bom grado, porque eu sei que Ele faz o melhor para Ele. Sabe por quê? Eu não acredito que um pai vai fazer mal para um filho, mas Ele quer o melhor para um filho. O pai é ignorante se não fazer o melhor pelo filho. E Deus, se eu faço, muito mais o Deus que eu sirvo. Mas sabe que Deus, sim, Jesus disse, tende fé em Deus. Tende fé nele. O filho disse que o pai dele é para ter fé nele, que vai funcionar. A tua pequena fé, meu querido. Tenta mais ligar com a grandeza de Deus. Se coloca na oração. Coloca no teu coração, hoje, eu vou pegar meu problema e vou colocar em junção com Deus. Eu creio na grandeza dele, não tem nada, amado, para ti no teu coração, o que para ti é impossível, impossível para Deus. Você tem alguma coisa que você acredita que Ele não pode fazer? Não, para mim Ele pode fazer qualquer coisa. Se Ele quiser, Ele faz o arroio com o lemur acima. Mas Ele não tem problema. E se é esse Deus que eu sirvo, como que eu não vou acreditar que tudo é possível? Eu vou ligar aquilo que eu não tenho, que eu não sou, eu vou ligar naquilo que Ele é. Ele quer fazer na tua vida e quer fazer na minha vida. Sabe por que eu estou falando isso? Eu tenho uma promessa. Tenho uma promessa. Essa igreja, pessoas doentes vão entrar pela porta. Um segurando a direita, outro à esquerda, porque não consegue caminhar sozinho. Eles vão chegar aqui no altar. Aqui eles vão levantar doente ou levantar curado. Quem prometeu? Aquele que criou o céu e a terra. Pastor, está esperando muito tempo? Sim, estou esperando muito tempo. E é uma promessa que eu ainda não vou morrer, porque ainda tem coisa para fazer. E o que Ele promete, Ele cumpre. Amado, não tem coisa mais linda do que isso. Ser um filho e poder ligar a sua insignificância naquele Deus poderoso. E repito, Jesus disse, tendes fé em Deus. Meu querido, tenha fé em Deus. O irmão disse domingo passado, deita com Ele. Tenha fé e deita. Mas não fica dormindo, vai orando, fica lá. Se Deus deu o seu único filho por mim, por você, eu acho que nós temos muito valor. Você daria um filho teu por alguém? Eu não daria meu filho. Eu pensei, eu dar o Anderson por alguém. Eu não ia dar o Anderson pelo irmão. Não dou. Não dou. Mas o Papai do Céu deu o filho dele por mim. Puxa vida, um pai pegar seu filho, matar na cruz por causa de um cara que nem eu. Então quer dizer que eu tenho muito valor para ele, ele me comprou. Amado, você não pode imaginar o valor que você tem. Se você foi comprado pelo sangue do Filho de Deus, o único Filho, imagina o valor que tem. Então quer dizer que quando você fala com ele, não vai te ouvir. Tu acha que um filho que deu seu filho morrer no lugar dele, não vai ouvir quando você pede? Amado, essa noite pega o teu problema, com a tua pouca fé que tu tem, pega, bota na mão e diz, olha Deus, hoje de noite eu quero misturar com aquilo que você é. E esse teu problema não vai subir nada, não vai sobrar nada. Amado, creia. Creia. Tenha fé em Deus. Não é eu, não é você. É a fé que nós temos nele. Quem sabe essa noite vão acontecer os maiores milagres. Não porque eu estou pregando, mas porque Ele faz e Ele é. Creia, meu querido, creia. Porque seu filho morreu por mim, eu consigo ver o quanto Ele me ama. O quanto amor esse Deus tem por um ser humano. Às vezes a gente tem vontade até de dar uns flapetes em alguém, não é verdade? Às vezes a gente tem.
Alguém essa semana ainda eu falei com uma pessoa, o cara disse, eu tinha vontade de moer um pouquinho. Alguém, até a irmã falou que alguém moeu alguém essa semana. Às vezes tem essa vontade. Mas quando a gente é um bom crente, a gente não faz isso. A gente leva essa coisa para casa, vai orar, pede perdão para Deus e diz, olha, Papai do céu, eu não quero brigar, mas me ajuda porque a coisa está difícil. Está muito pesado. Mas procura ter um relacionamento com Deus, que eu sei que você vai resolver o teu problema. Quem sabe você experimenta essa noite. Faz um propósito com Deus. Deus, eu não tenho um relacionamento íntimo contigo. Eu tenho só um pouquinho de fé. Eu sei que tu é real. Vamos fazer um negócio. Tu faz por mim, hoje e amanhã começa a fazer uma vida nova, vou ter um novo tempo contigo. Quem sabe você tem um pecado na vida que você não consegue largar, que está te incomodando. Tu sabe que se Jesus vem amanhã, você não vai. Mas tu pode entregar esse problema para Ele. Diz, Jesus, olha, eu sou esse caco aqui, olha esse troço aqui. E coloca na grandeza dele, vai te perdoar e você vai ser uma nova criatura. Negocia com Ele, pode negociar. Eu um dia passei a vara no meu filho, no Michel, era um piá ainda, né? Eu não parava no culto, mas já maior que o irmãozinho, o pequenininho. A mulher tinha que tocar, eu tinha que estar aqui fazendo culto, e ele estava ali, esculhambando, era todo culto. Eu avisei 3 vezes, estou encurtando, quando veio da terceira vez, preparei uma vara em domingo da noite, e quando cheguei em casa, eu avisei de novo, ele não quis obedecer, não obedeceu, cheguei em casa, levei no quarto, e digo, pode tirar as calças, deixa as cuequinhas. Mas passei a vara na bunda dele, que hoje achei botar até bota na cadeia. Passei a vara no traseiro dele, 1, 2, 3, 4, 5. Mas deu vergonha na bunda dele. Quando chegou na 5ª vez, parou de gritar, levantou a mãozinha, pai, vamos negociar? Aí eu chorei, mas nós negociamos. Ele negociou uma vara da menos que eu queria colocar no meu coração, ia dar 6. Amado e Senhor, negocia com teu Deus. Negocia com Ele. Ele é aberto para qualquer negócio que você tem para oferecer, mas seja um negócio, seja um homem, a mulher de verdade. Quando ela fala, ela vai cumprir o que ela promete. Eu tenho certeza que Deus vai te dar um tempo. Dá um tempo para Ele. Ele vai honrar, se tu honrar. Dá um tempo, Ele vai realizar. Ele vai mudar a tua vida. Vai transformar a tua vida. Você vai ser uma nova criatura que você nunca pensou que você seria. Você vai ter coragem para dizer não para o pecado. Eu consigo ligar minhas necessidades com o suprimento que Deus tem para o ser humano. Amados, não é... Eu me vejo, quando eu estava pensando isso hoje, eu me lembrei do mordomo. Casa de ricão tem um mordomo, tem muitos que ajudam, né? Mas tem um que é o chefe, que tem a chave do... Eu pensei, quando a gente é fiel, o Papai do Céu te dá a chave, e essa chave é a fé. E você vai lá, e você é fiel, você faz a sua parte, e você consegue abrir, e você entra na despensa dele. Você tem direito, se é doença, lá tem remédio, se é comida, lá tem. Ele diz que ele não deixa o justo perecer com o injusto. Amados, não somos qualquer coisa, nós somos filhos do Deus único. O Deus criou o céu e a terra, o Deus colocou essa igreja na terra e colocou seus filhos a cuidar. Você é filho, você tem direito a reclamar, você tem direito de pedir, você tem direito de levar. Amado, leva uma cesta de bens sobre a casa para você se sustentar essa semana. Para isso nós se reunimos. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nós não estamos tratando de um pai miserável. Nós não estamos tratando de um pai que, quando eu saía
Durante a semana eu só tinha uma calça botar para ir no colégio. No sábado tinha uma festinha. E a mãe não conseguia lavar essas calças, tinha que ir suja mesmo, que não tinha só uma. Eu tinha vergonha no meio das pessoas, me escondia no meio dos amigos. Aí me dava um troquinho para poder comer uma coisa. Não tinha. Amados, mas esse Deus que eu sirvo, nunca precisei de usar mais uma calça. Deus me deu sapato. Não é dizer que não passei por prova. Passei por prova e sou feliz por isso. Cheguei numa prova que eu não tinha mais roupa. Eu tinha só mais um terno para vir para a igreja. E tinha uma roupa ali de semana e olha lá. Deu para ir. Veio um pregador do Canadá, deixou toda a roupa dele. Deixou menos o sapato. E a camisa, a roupa íntima dele. Não deixou. Mas eu uso 42. Não tinha mais sapato. A irmã Teresa Klein, o marido dela tinha falecido. Esse pastor, tu por acaso, meu marido faleceu e ele deixou um sapato bom. Você não queria o sapato? Claro. Era o que eu precisava. Ela disse, será que ele serve? Eu acho que sim, é um 44, diz ela, mas não serve. Fui lá na casa da Teresa Klein, busquei meu sapato, parecia eu com aquelas coisinhas de rodinha, como é que chama? Um skate. Amados, eu estava tão feliz com o meu sapato, e ainda pregava aqui no púlpito com ele. Mas foi o Papai do céu quem deu. Não importa se é desse tamanho, esse tamanho não importa. Glória a Deus. Gente, eu sirvo a Deus com alegria, com gozo na minha alma. Eu desejo melhor para mim e para você. Eu desejo que você venha olhar para esse Deus que criou o céu e a terra, que é um grandão como ninguém tem que nós temos. Ele é tremendo. Até brinquei com os irmãos hoje, depois é pedir perdão quando cheguei em casa. Jesus escolheu aquele discípulo, eu disse, será que Jesus era bem bom da cabecinha para ter escolhido esses camaradas? Olha, ele ter escolhido eu. Os sábios dessa terra dizem que um só daqueles homens que Jesus escolheu teria condições de ter valor aqui nesse mundo, seria Judas. Ele tinha capacidade. Mas eu e tu, é uma capacidade diferente. Somos escolhidos por Deus a dedo, pelo nome, separado para dar bons frutos. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, não importa qual seja a necessidade. Se você tiver fé, você pode levar esta noite. Quando era guria, meu pai me deu R$2. Era 3 noites de querpe. Pensei, R$2 é meio pouco. Eu vou botar, tem um jogo lá, eu vou botar no jogo, vou ganhar. Daí eu tenho dinheiro para toda noite. Daí perdi os 2 na primeira. Amados, com Deus você não precisa jogar. Já viram, diz o Papai do céu, aqui tem só 2 aqui, ó. Mas se tu me deixar aí, eu vou com os 2, porque eu sei que tu diz que tu vai suprir tudo. Tu vai suprir todas as necessidades. Tendo dinheiro, não tendo, se você é fiel, vai embora. Mas não tem barco que afunda. Não tem carro que fica atolado. A necessidade não pode impedir de servir a Deus. Ainda li hoje uma senhora, o que foi na Índia, tinha um pregador pregando e ela ficou sabendo que estava um filho muito doente. E ela só tinha um pouquinho de farinha, botou numa latinha
Pegou o filho dela, levou 2 dias indo até chegar na campanha. Ficou no culto de noite, voltou com o filho dela, com a latinha, com um pouquinho de farinha que ela tinha para os 2 comer. Quando ela chegou em casa, ela foi ver, ela tinha mais farinha na latinha quando chegou, do que quando ela saiu. Mas ela tinha bênção, o filho havia sido curado. Amados, os crentes verdadeiros têm desafio e Deus convida para o desafio. A Bíblia diz que tinha uma mulher que tinha só um pouquinho de farinha. O profeta chegou e disse: mulher, o que está fazendo? Eu estou fazendo gravetinho, pegando aí, fazendo comidinha, meu filho, e o resto eles vão morrer. O profeta disse: faz uma comidinha para mim aí. Ela disse que tinha só mais um restinho, iam comer, ele ia morrer. Eu imaginei o tamanho do bolinho que ela conseguiu fazer, mana. Não era um bolo que a gente come 2, 3 dias até terminar. Não, ela tinha só mais um restinho de farinha, ela fez uma coisinha pequenininha, na frigideira, talvez, sei lá, que bonzinho ela fez. A Bíblia diz que Deus supriu e nunca faltou. Amado, nunca vai faltar na tua botija. Você precisa de 3 coisas. Você precisa crer. Você precisa entender que Deus é o maior, que Ele é o verdadeiro. E você precisa começar a consagrar a tua vida na mesa dEle. Ele vai suprir tudo que você precisa. Aleluia. E eu acho que aqui nós podíamos parar. Amado, seja qual for a tua necessidade, qual for o que está te incomodando hoje, se você tiver essas 3 coisas, pela fé você pega seu problema, une com aquilo que Deus é possível, o que Deus pode fazer. Amado, se Ele diz que Ele pode todas as coisas. Lembra de um homem que tinha seu filho, ou era filho do servo, foi procurar Jesus e disse: olha, eu queria falar com o senhor, eu estou com o filho do meu servo, está muito mal, está morrendo. Jesus disse: eu vou na tua casa. Não. O senhor não precisa ir na minha casa. O senhor dá só uma palavra e o meu servo vai curar. Ele uniu. Ele não tinha Jesus como eu e você. Ele tinha que ver Ele para poder fazer o negócio. Ele estava ali. Mas quando ele viu Jesus, ele disse assim: olha, eu vejo que você é um homem de autoridade, porque eu também sou. Eu tenho pessoas do exército ao meu cuidado. E quando eu ordeno, eles obedecem. Dá só uma palavra. Uau, Jesus, mas aí tem fé, né, Senhor? E Jesus não foi, eles foram embora. Aí já vinha chegando gente. Outro dia: Senhor, não te preocupa, o menino lá em casa já está curado. Mas quando foi isso? Foi ontem à tarde, às 3 horas. Uau! Às 3 horas eu estava falando com Jesus, não foi naquela hora. Amados, ele precisou de ver Jesus para poder receber a bênção. Jesus não era espírito, não estava em qualquer lugar, estava só num lugar. Mas você não precisa vê-lo, você só precisa crer. Creia que Ele é acalardeador, que Ele vai resolver o teu problema. Creia que para Ele não tem impossível. Tudo é possível àquele que crê. Tu crê? Se você crê, meu amado, o maior milagre pode acontecer esta noite. O que você achou que nunca ia se resolver, não vai se resolver, porque eu estou falando daquele que pode todas essas coisas. Estamos crendo junto que é assim? Falei a verdade para vocês? Amado, creia, une essas 3 coisas.
tenha fé, creia que Ele é o grandão, consagra, te entrega, diz: Deus, hoje em diante eu não quero mais saber desse mundo, eu vou viver para Ti, eu vou consagrar a minha vida e vou começar a orar, vou buscar, porque a minha vida vai ser uma nova criatura, a sociedade vai saber que Tu entrou na minha vida. Mas eu um dia orei, quando me converti, eu disse: Deus, Tu não me tira dessa cidade, eu não quero ir embora dessa cidade. Eu tinha um chamado para o Paraguai, disse: eu não quero ir, eu quero ficar aqui, não quero sair daqui antes que a cidade toda saiba que Tu és real. E eles ainda não estão sabendo, porque ainda falta milagre, porque na palavra eles não acreditam, mas a Bíblia diz: então, se você não acredita na palavra, então acredita nos milagres que eu faço. Amado, se Ele fizer milagre aqui dentro, amanhã, domingo de noite, vai ter o dobro de gente. Quem sabe, depende de você crer essa noite. Pega a tua pequena fé e creia nesse Deus grande. É tão bom, é tão bom, é tão bom servir Ele.